Projeto IAP Entrevista, com o objetivo de registrar a memória e o acervo imaterial e biográfico de paratienses natos e de coração. O IAP Entrevista, em comemoração ao aniversário de Paraty, foi até a cidade de Guaratinguetá, no Vale Paulista do Rio Paraíba, para entrevistar a fundadora e primeira presidente do Instituto Histórico e Artístico de Paraty, Tereza Regina de Barros Camargo Maia. Ela nos recebeu em seu casarão de 167 anos de construção. Dona Tereza Maia, junto com seu esposo Tom Maia, tem mais de 50 livros publicados em diversos temas da literatura, cultura, poesia e artes plásticas. Ela é fundadora, em 1972, do Museu Frei Galvão, seu primo distante. Em 74, ela funda o Arquivo de Guaratinguetá, que auxiliou no processo de canonização do primeiro santo brasileiro. Já em 76, ela também cria e funda o IAP. De um sorriso único e carisma invejável, Dona Tereza Maia nos recebe para tratar da história de Paraty, do Brasil e seu protagonismo. Falamos de tudo um pouco. Personagens como Tereza Maia precisariam de mais de um programa para abranger quase 90 anos ininterruptos de trabalho em vários campos. Para nossa sorte, com todos os zelos sanitários, ao final da entrevista, conseguimos cumprimentar seu marido, Tom Maia, que estava tomando um café da tarde. Apesar da sua timidez, ele, Tom Maia, nos concedeu um autógrafo em um de seus livros, para que destinemos ao Instituto Histórico e Artístico de Paraty, como símbolo de um casal que teve a sua vida como uma causa, fruto do amor e paixão, que Dona Tereza testemunhou nessa entrevista. Bom, seguindo os protocolos sanitários aqui, vamos retirar as máscaras. Pedir para a Dona Tereza, podemos tirar as máscaras. Seguindo os protocolos aqui da cidade de Guaratinguetá. Dona Tereza, muito obrigado pelo aceite do Instituto Histórico. Se quiser colocar aqui do lado a máscara? Pode. E recebê-la aqui na sua casa, em Guaratinguetá. É uma casa de 167 anos, é isso? Pois é de 1866. Aqui viveu a sua avó? Foi construída pelo meu bisavó, pela bisavó e o bisavô, e ficou na família até hoje. Entendi. Dona Tereza, primeiro eu queria, não sou a pessoa mais indicada, mas agradecer pelo aceite dessa pequena entrevista, do projeto IAP Entrevista, né, do Instituto Histórico e Artístico de Paraty, e agradecer pela contribuição que a senhora deu à cultura, não só de Paraty, mas também à cultura guaratinguetaense, Vale Paraibana, e também a cultura brasileira, né? Sobretudo no projeto que a senhora fez, vários projetos de cultura, junto com seu marido, Tom Maia. O Tom é extremamente tímido, razão pela qual não está participando hoje aqui da entrevista, também está um pouquinho gripado, né? E eu queria lhe agradecer em nome do IAP, em nome, de certa forma, de todos os presidentes, conselheiros do IAP, e dizer que a senhora é uma baluarte, uma referência, não somente em Paraty, mas também na cultura brasileira. E tem mais um Instituto de Estudos Vale Paraibanos, que nós, o mesmo grupo, inclusive com o José Luiz Pazin, nós fundamos aqui em Guaratinguetá, e agora a sede é em Lorena, na Faculdade de São Joaquim. A sua relação com Paraty, primeira coisa que eu gostaria de te perguntar, começa mais ou menos nos anos 50, né? A senhora vai para lá com a abertura da Paraty Cunha, nos 52, 54, e depois acaba adquirindo um imóvel nos anos 60, em virtude da sua filha, foi uma indicação médica, parece? Ele mandou para... Ela tinha bronquite, e o médico disse que o modo dela sarar, como realmente sarou, era ficar na praia bem à vontade, descalça e tudo, e sarou. E agora é uma... E ela tinha, qual que ela tinha? Bronquite asmática. Mas
sarou assim, nunca mais deu, desde que ela começamos a frequentar Paraty. Passou um rapaz aqui na rua da senhora, né, aqui no centro de Guará, vendendo a casa. Veio um amigo nosso que tinha oferecido a ele uma casa no centro histórico. Aí ele veio num dia e no dia seguinte o Tom com meu pai foram ver e compraram a casa, já voltaram com a casa comprada. Que fica na rua Samuel Costa. A Dona Geralda. Dona Geralda? É. Na rua Dona Geralda. Número 5, agora é 200 e pouco. Mudou. Dona Tereza, eu queria que a senhora contasse, antes da senhora comprar a casa, nos anos 60, a senhora frequentava Paraty por meio da sua família, da sua mãe, e um dos primeiros lugares que a senhora ficou foi no Hotel Brasil da Dona... Foi Zezé. Da Dona Zezé. Isso. O que a senhora lembra desse período? Como é que era? Muito bom, comida era uma delícia, eu ficava na janela olhando a rua, porque ela dá para o mar também, e adorei Paraty. A senhora chegou a pescar peixe-rei ali? Não, né? Diziam que a maré subia, a maré subia. Ah, sim, mas olhava o peixe, pescar não pescava, mas vinha muito peixinho ali. E uma curiosidade é que a senhora casou com o Tom, que é desenhista, foi advogado, promotor de justiça, enfim, o Tom uma carreira extensa também. A senhora e o Tom têm aproximadamente 50 livros publicados? 50, afora, assim, textos e folhetos, temos mais de 50. Mais de 50 livros? Mais de 50. Brasil inteiro, a Embratur gostou muito dos livros, primeiro foi Paraty, depois Rio Santos, daí foi para todas as cidades históricas. Então, nós ficamos viajando e conhecendo a viagem histórica. O Tom, as cidades históricas. O Tom já era promotor e a Embratur pegou o registro dele e pagava o que ele recebia como promotor para desenhar. Daí fiquei conhecendo. Tem também 2 livros em Portugal, que é a cidade irmã, tem uma cidade irmã de Paraty. E aí ficou afora, assim, monografias e outras publicações feitas pelo Museu Frei Galvão de Guaratinguetá também. Se eu não me engano, a cidade irmã de Paraty é Ilhavo. Exato. Aí eles estiveram lá em Paraty, viram o livro do Tom e convidaram para ele desenhar Ilhavo também, lá em Portugal. Certo. Curioso que... É muito parecida com Paraty, a cidade. Não, além de Ilhavo, também tem uma outra cidade que é Óbidos, né? É Óbidos. Que também tem muita semelhança com Paraty, né? Também tem. Com a cidade portuguesa. Dentre os livros que a senhora e o Tom publicaram, a senhora está com em mãos, que é o Paraty Religião e Folclore, né? Ontem e hoje. Porque hoje. Aqui estão reunidos a primeira pesquisa e depois a segunda pesquisa sobre as mesmas festas e sobre a cidade 40 anos depois, para uma forma de comparação para mostrar que manteve a cidade. O curioso é destacar, Dona Tereza, que quando a senhora vai para Paraty, já frequentando os anos 50, depois adquirindo um imóvel ali na rua Dona Geralda, a senhora já fazia graduação de História e Pedagogia? Eu era formada em Pedagogia e estava fazendo História. E a senhora optou por fazer os estudos, em vez de escolher aqui o Estado de São Paulo, a senhora escolheu a Irmandade de Paraty para poder fazer a conclusão do curso? Porque eu estava acostumada a ver as festas de Paraty, sempre admirei muito a beleza, festa do Divino, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, então eu escolhi Paraty. E aí eu descobri que Paraty não estava muito preservando os livros das igrejas, e esse foi um dos atrativos para a fundação do IAP. Exatamente. A preservação desses livros estavam lá na igreja, ótimos para pesquisa, mas abandonados. É importante dizer que o Instituto Histórico e Artístico, ele foi fundado em 76, a senhora foi a primeira presidente. Sim. Né? A senhora baluarte também, né, na cultura paratiense.
referência. E dentre aquele grupo de pessoas interessadas, grupo de amigos, vocês se juntaram muito preocupado para preservar a cidade e a cultura da cidade. Exato. Em virtude do crescimento após a abertura da Rio Santos. Aí como é que foi essa fundação do IAP e por que a senhora tinha Fábio Vilaboim, Zé Cláudio Araújo? A senhora que aceitou a ser a primeira presidente? Como é que foi aquilo em 1976? O que a senhora se recorda? Eu recordo que acharam que, então, como eu tinha tido essa ideia, já tinha o Museu Frei Galvão aqui, estava disposta a organizar o arquivo lá do IAP, então eu fiquei como presidente. Um ano e pouco, aí passou para Maria Luísa. Em seguida, eu achei que devia ficar com quem era de Paraty, porque é quem mais conhecia morava lá. Como eu morava aqui, não tinha muita oportunidade diária de tomar conta da guarda, da preservação, vamos dizer, das festas e da própria cidade. Para quem não sabe, a dona Tereza Maia e o seu Tom, eles fundaram o Museu Frei Galvão em 72. Em 74, o Arquivo Municipal aqui de Guaratinguetá, né, o Arquivo Histórico e também o Judiciário depois, né? Aí E em 76 o IAP. Quer dizer, a senhora fundou 3 instituições culturais em menos de 6 anos. Como é que a senhora conseguiu fazer isso em 6 anos? De diferentes estados, diferentes municípios, uma coisa praticamente... Não sei, foi acontecendo, mas pela necessidade e urgência que a gente tinha de estar vendo os documentos sumindo ou sendo assim esquecidos, desprezados, como forma mesmo de guardar não só a parte documental, escrita, como as festas, que é um patrimônio imaterial importantíssimo. De Paraty é uma beleza, Guará já terminou várias festas. E dá um trabalho para manter a festa de São Benedito aqui, com rei e rainha de cor, como dizem. Um outro ponto que, após a fundação do Instituto Histórico e Artístico de Paraty, do IAP, em 76, logo em 83, o Instituto Histórico e outros órgãos, mas muito capitaneado pela senhora, iniciam o primeiro dossiê de Paraty Patrimônio da Humanidade. Isso. Que agora, há cerca de 2 anos, né, em 2019, foi reconhecido pela Unesco Patrimônio Mundial, patrimônio misto, né? Pela sua cultura e biodiversidade. Mas lá em 83, você parece que foi uma pessoa que colheu assinaturas, engendrou todo um projeto para poder iniciar, startar, né, começar um nascedouro de Paraty Patrimônio da Humanidade. E como é que foi isso? A senhora ia para Paraty? Como é que foi essa concepção daquele primeiro dossiê que foi capitaneado pelo Instituto Histórico? E como é que foi esse trabalho? Quem ajudou a senhora? Como é que foi essa colheita de assinaturas? E eu queria que a senhora falasse sobre um bilhete do Dr. Roberto Marinho, da Globo, que parece que auxiliou também nesse processo. Pois é. Aí foi quando nós íamos fazer o lançamento em Paraty de Velho Brasil de Hoje, um livro sobre Brasil Antigo. Aí, no próprio convite, já veio a ideia de ser o dia do lançamento da divulgação do patrimônio de Paraty como patrimônio da humanidade. E, preparando isso, paralelamente ao livro, passei vários abaixo-assinados, que deram 4 livros grossos, entreguei no dia para o prefeito de Paraty. Que era o prefeito Edson Lacerda. Edson Lacerda, nós temos a foto. E, em seguida, passei a aumentar e ver uma forma de chegar na Unesco, porque a gente não tinha menor condição, assim, não conhecia ninguém lá. Aí passamos o patrimônio, tivemos a ideia de levar para o Roberto Marinho, apadrinhar
o envio. Mas tem um bilhete ao Dr. Roberto Marinho? Mandou, então, entregamos a ele. Quando ele entregou na Unesco, ele mandou um telegrama dizendo que já tinha entregue na Unesco, estamos aguardando o resultado. Esse telegrama eu dei para o Zé Cláudio. O ex-prefeito Zé Cláudio. O ex-prefeito Zé Cláudio Araújo, e deve estar nas coisas dele, que infelizmente faleceu recentemente. E Paraty acabou não objetivando. Levou tempo. Levou, né? Isso que eu queria saber, como é que foi colher, quantas assinaturas, como é que a senhora foi em porta em porta, como é que foi isso? 83, olha, né? 83. Passei o abaixo-assinado não só em Paraty, ficavam meio assustados assim lá. Passei aqui em Guaratinguetá. A senhora passou aqui também? Passei aqui. Até um médico já falecido falou: nossa, eu assinei a favor ou contra? Não, a favor. Rendeu esse abaixo-assinado para aqui e também em reuniões do Instituto de Estudos Vale Paraibanos. Então arrumamos assim bastante assinatura que foram entregues ao Roberto Marinho, que nos recebeu muito bem e assumiu. Agora, a senhora encontrou com ele pessoalmente? Pessoalmente, fomos eu, o Tom, o Zé Cláudio, no escritório dele no Rio. Ele até contou que ele conhecia Paraty desde moço, que até um dia mergulhou lá no cais, não deu certo. Gostava muito de Paraty. Era muito raso, porque o Dr. Roberto Marinho gostava de mergulhar, né? Então, foi o que deu. E aí, depois ele comprou o sobrado lá, ali na esquina da Rua da Praia. Da Rua da Praia, e agora está com os filhos. Queria que a senhora contasse a sua relação com o Frei Galvão, porque o que me consta, a sua avó é prima de Santo Antônio Santana Galvão, que é o primeiro santo brasileiro. É o primeiro. E a senhora foi a pessoa que praticamente montou todo o projeto, que foi para Roma, por meio de Dom Evaristo Arnes. Foi. E acabou canonizando, né, enfim, levando ao primeiro santo brasileiro. E parece que esse esse estudo do Frei Galvão estava parado em São Paulo? Foi. E aí depois a senhora se mexeu e tal, e fizeram algum movimento e foi para Roma? Foi. Então, em 1939, foi feito um primeiro estudo que foi enviado para Roma e sumiu em Roma. Não se sabia onde estava. Qual ano? 39. Em 39. Aí o Dom Arnes falou, mas onde está? Foi procurar e achou perdido lá num arquivo de recepção sem andamento. Aí chamou a irmã Célia Cadorim, que já tinha prática de outros beatificações, e aí ela veio aqui em Guará, levamos no arquivo cartorário. O inventário da mãe do Frei Galvão está aqui? Está aqui, está no nosso Museu Frei Galvão. Inventário da mãe e dos irmãos dele, praticamente da família inteira. Foi visto. Ela tirou os dados necessários, fizemos um histórico da cidade e aí ela deu andamento. E foi um dos processos mais rápidos, porque tinha o material. E ela falou que valeu muito, foi ter a casa dele, embora refeita e restaurada, valeu porque mostraram que a memória permanecia na cidade. Quer dizer que eu estava certa com esse guardar a memória, porque um dia serve, né? E ela, então, diz que eles admiraram muito lá no desenvolvimento do processo, a ver a casa já refeita e igualzinha, porque, por absurdo, eu tinha as plantas da casa anterior. Quer dizer, não tinha banheiro e a cozinha era fora. Mas a casa atual já tinha banheiro e cozinha integrada sem tirar o aspecto exterior dela. Então, aí o processo andou rápido. Em Roma? Em Roma. Ela Vaticano. Muito ativa e com todos os documentos que pedia, eu tinha fácil aqui.
Que a senhora tinha preservado tudo desde... A sua mãe já preservava, na verdade, porque a sua família tem uma tradição... Aliás, a sua avó, prima de Frei Galvão... Então a senhora, na verdade... Eu conheci ele desde criança, porque minha avó rezava aquele rosário de conta de rosário capim, e falava assim, estou rezando para o meu tio Santo. Tio Santo. Eu, pequenininha, já sabia essa história do tio Santo. Quer dizer que quando começaram... Aí foi quando fomos fundar o museu aqui em Guará, e que nome? Já tinha tido um museu Rodrigues Alves que não tinha ido por diante. Rodrigues Alves, que foi presidente da República. Presidente da República. Nascido em Guará. Nascido em Guará e tem casa também aqui. Aí eu falei assim, não, então é melhor pôr Frei Galvão, que é mais antigo e é daqui. Aí foi uma bênção. Não digo sorte, foi uma bênção. E deu certo, com muitos milagres. As irmãs do Mosteiro da Luz em São Paulo reuniram 30 mil graças e milagres. 30 mil? 30 mil. Porque elas anotavam todos que iam agradecer lá. E com isso, foi uma prova de que ele nunca foi esquecido. Diz que em Roma eles fazem muita questão dessa memória. E agora, esse ano agora de 2022, vai fazer 200 anos que ele faleceu. Porque ele faleceu no ano da independência do Brasil. Curioso para quem está assistindo o programa, né? Hoje, na data de hoje, na gravação, hoje, na antevéspera do Natal, né? Hoje é dia da morte de Frei Galvão. Frei Galvão, 23 de dezembro... De 22, não, 1822. 1822. Então hoje ele completaria 199 anos da morte dele, na verdade. Da morte, porque ele nasceu em 1739, aqui em Guaratinguetá. Coincidência, a gente adiando a entrevista e caiu no dia da... Acontece, já não é a primeira vez, não com ele, mas numa outra entrevista que aconteceu, e a gente no túmulo aliás, uma que também é famosa, a Maria Augusta, é uma assombração aqui, que aparece na escola normal, antiga, um Instituto de Educação. No Instituto, aqui na entrada de Guará. E o dia que foram filmar e gravar era justamente o dia do aniversário dela. São coincidências ou não. Ou não, né? Dona Tereza, o que a senhora sente mais saudade de Paraty, assim, dos tempos antigos, assim? Quando a senhora pensa de Paraty, da padaria do Zuzu, a senhora sente saudade do que lá? Eu sinto muita saudade da cidade antiga, o Tom também. Paraty não está mais a mesma, é tanta gente, tanto movimento, e principalmente das pessoas antigas, do seu Zuzu, do Manuel Torres, que eu vivia conversando com eles, tudo. Eu sinto saudade porque... Os jovens pouco sabem, eu que conto para eles, aí é difícil, diferente a situação. Qual era o ciclo de amizade que a senhora tinha ali na cidade? Todo mundo a senhora conhecia? Todo mundo, principalmente os mais velhos. Ali na rua de casa tinha uma casa ali, tinha uma senhora antiga também, tinha aquele... Maria de Lourdes ali? Maria de Lourdes. Natalino. A Wanda Maria, da idade da minha filha, diferença de horas. Então, esses todos, graças a Deus, permanecem. Hoje em dia, a senhora está fazendo algum projeto, escrevendo? Como é que está a sua rotina? Estou tentando organizar um monte de documento que também ficou parado com essa pandemia. E o museu, duas funcionárias antigas excelentes, foram aposentadas e o movimento agora é atender pesquisa. Está havendo muita pesquisa no arquivo judiciário para cidadania portuguesa e cidadania italiana. Dá um trabalho... Porque o arquivo judiciário também foi... Desde 1700. Desde 1700?
Tem o inventário da mãe dele, quando faleceu. Do Frei Galvão. Do Frei Galvão. Tem o inventário do Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, do presidente. Do presidente. Eu falo esses que são mais conhecidos. Fora isso, daqueles fazendeiros do café. Todo mundo. De todo mundo. É um trabalho, viu? E a senhora continua firme? Continuo firme. Tenho agora uma funcionária que já conhece. Ontem mesmo ela atendeu 2 inventários, vem gente de São Paulo, agora estamos com um horário marcado, porque senão chega, tá uma pessoa lá, vem outra, é uma confusão, sabe? Porque o arquivo é organizadíssimo, então tem que ver a primeira data de falecimento, depois o inventário, aí a pessoa consulta. Fora isso, tem sobre a cidade. Para estudantes e tudo, tem sobre tudo da cidade. E mesmo teses que são feitas, eu já pego, porque já adiantou o assunto. E quando Paraty recebeu o título de Patrimônio Mundial, a senhora se sente parte? Eu fiz essa pergunta recentemente a um outro entrevistado. A senhora se sente parte dessa conquista que a cidade teve? Eu não só sinto parte, como eu falo, graças a Deus eu estou viva a ponto de ver. Porque quando começou a demorar, eu falei, nunca que vai sair isso. Quando saiu, eu fiquei realizada, feliz, porque valeu a pena. Paraty merece. O que a senhora pensa para o futuro agora? A senhora está com quantos filhos ou quantos netos? Eu tenho 86 anos, o Tom tem 92, tenho 4 filhos, 8 netos e 5 bisnetos. O tempo passa. Projetos para o futuro para a senhora? Tem algum? Está planejando alguma coisa para o futuro? Manter o Museu Frei Galvão e atender o melhor possível dentro do que procuram. E procuram coisas difíceis, negócio de divisa com Minas. Sorte que os livros que foram feitos eu sempre procurei ler e guardo mais ou menos, então dá de orientar. E continuo aumentando o arquivo diariamente, com as notícias que saem, novidades antigas ou novas. Né? Tudo que é novo a senhora atualiza, né? Atualizo. E a senhora mantém isso como? Como é que mantém? Esse está sendo o problema. O prédio era um antigo clube, o Centro Social de Guaratinguetá. Um tempo a prefeitura alugou, então com o dinheiro da prefeitura a gente mantinha o museu. Aí mudou o prefeito, tudo, saiu a prefeitura de lá. Acabamos o ano passado, já fez um ano, foi antes do Covid, nós doamos o prédio para a prefeitura tomar conta, porque dá um trabalho, um prédio, você vai ver, de 5 andares, e bombeiro dá um trabalho, cada dia que é uma coisa, que é outra coisa, sem dinheiro não é possível. Então passamos para a prefeitura com a condição dela manter o museu. E com 2 funcionários, que no fim ficou sem funcionário por causa do Covid. Então é uma dificuldade. Conclusão, eu pago a funcionária. Fazer o quê, não é? Muito obrigado. Eu queria que a senhora, para encerrar essa entrevista, em nome do Instituto, agradecer mais uma vez pelo aceite ao projeto. E daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, como a senhora gostaria de ser lembrada? Qual seria o seu legado? O que a senhora gostaria de, se pudéssemos ir ao futuro e voltar ao passado, lembrar de Tereza Regina de Camargo Maia? Qual é o sonho da senhora em relação, se a senhora pudesse deixar registrado nessa entrevista? Com a permanência do IAP, que a gente fundou com carinho, com esperança, com a permanência da cidade, do patrimônio histórico, material e imaterial da cidade, continuasse com pessoas do IAP funcionando como você. Fico muito honroso de estar podendo participar desse projeto
na condição hoje de entrevistador, certamente outras pessoas me substituirão. Deixo um abraço para o Tom, Maia, para toda a família. Obrigada. E quem agradece sou eu de permanecer você no IAP, interessado e falando sobre a história do IAP para o futuro.